O livro de Ruth. Capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera. E as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz, e choraram e disseram-lhe, certamente, voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai-me as filhas. Porque iríeis comigo, tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes. Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu onde quer que pousares à noite. Ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres. Morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso assim. Pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não esta Noemi, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Ruth a Moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. E era o seu nome Boaz, e Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, não ouves? Filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, não dei ordem aos moços, que te não toquem tendo tu sede. Vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe,
e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conheceste, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado. E comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha. E não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou. E foi quase um éfa de cevada. E tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora Rute, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. E disse de Noemi sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso, para que fiques bem, ora pois, não é Boaz com cujas moças estiveste, de nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés. E te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés. E se deitou, e sucedeu que pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Rute, tua serva, estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor. Minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Pois após nenhum jovens foste, quer pobres quer ricos agora. Pois minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor. Mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima, porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro. Porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá cá o roupão que tens sobre ti e segura-o. E ela segurou-o, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse, como se te passaram as coisas, minha filha, e ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe, ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas. A vendeu e disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. Se não se houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há.
senão tu que a redima e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a moabita que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E a ti já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. E seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice. Pois tua nora que te ama o teve. E ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço. E foi sua ama, e as vizinhas lhe deram um nome. Dizendo, a Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed, este é o pai de Jessé, pai de David. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a David.